Oi meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriele. Na aula passada a gente falou um pouco sobre engenharia genética, inclusive fizemos alguns exercícios a respeito disso, mas hoje a gente vai estar aprofundando mais. Ele envolve, né, técnica que permite o transplante dos genes do DNA de uma espécie totalmente diferente de uma para uma outra espécie. A engenharia genética ele é um dos pilares assim principais da biotecnologia, que é um meio de ciência, né, um meio de pesquisa. E essa, essa recombinação ela é conhecida como DNA recombinante, essa mistura, né, dos genes. E essa associação de duas ou mais moléculas de DNA de espécies diferentes, elas não são, como que eu posso dizer? É uma mistura de DNAs que eles não são encontrados juntos na natureza. É aquela mistura, né, que a gente vê muito em desenho, que pega um cachorro com um rato, por exemplo. Elas não são encontradas juntas na natureza. Então, lá nos laboratórios, eles retiram aquele DNA do cachorro, eles retiram o DNA, por exemplo, do rato e fazem essa mistura. Então, essa mistura seria o DNA recombinante. Daríamos início a uma engenharia genética ou biotecnologia e por aí vai. Aqui eu coloquei para vocês um modelo do que seria esse DNA recombinante, com as suas principais fases, né? O vetor aqui, ó, deixa eu aumentar. O vetor de clonagem, né? No caso, o nosso é o plasmídio, que ele sai de uma bactéria, ele acaba sendo, né, rompido ali pela enzima de restrição, e o nosso DNA aqui na lateral, todo contorcido no caso, acontece também uma quebra nele com a enzima de restrição, eles se juntam, né, fazendo aqui a ligase do DNA, eles ao se juntarem, né, eles se tornam um vetor recombinante, transformando-se aqui dentro de uma célula hospedeira, olha. Aqui tem um DNAzinho e o nosso vetor recombinante. E quando acontece a multiplicação dessa célula, tá aqui embaixo. Pronto. As aplicações da engenharia genética. Ela pode ser utilizada em testes altamente preciosos de paternidade, né? Em localização de genes associados a doenças genéticas, serve para a detecção de genes relacionados com desenvolvimento de câncer, terapia gênica, produção de vacinas sintéticas e obtenção de organismos transgênicos. A gente vai estar mostrando para vocês aqui. O que seria essas enzimas de restrição? Como eu falei para vocês agorinha, elas fizeram uma quebra, né? Ali no plasmídio e no DNA. Então, as enzimas de restrição são especiais e são também chamadas de endonucleares, que cortam, né, como eu falei, as moléculas de DNA em pontos específicos. Com a ação das enzimas de restrição, é possível, né, que a retirada de um gene do DNA e fazer a introdução do outro gene que pertence a um DNA de uma outra espécie, obtendo aquele DNA recombinante que eu tinha mostrado para vocês. Eu não consegui mudar, mas é aquela foto que eu tinha mostrado. As enzimas de restrição, aqui colocadas como EcoRI, por exemplo, corta o DNA entre as bases G e A, que é guanina e adenina. Aí, ó. O ECO é uma endonuclease descoberta a partir da Escherichia coli. No caso, como vocês viram que o nome científico ele é complicado, eles reduziram ele a ECO. E o R vem da palavra restrição. E o I foi pela primeira enzima de restrição descoberta. Vamos falar agora sobre DNA fingerprint. É considerado a impressão digital do DNA e é semelhante a um código de barras. É obtido a partir da técnica de a técnica de eletroflorese. Alguém já tiver ouvido falar, manda pra gente lá depois na próxima aula a gente comenta sobre isso. O DNA é submetido, né, a formação, né, desse fingerprint. O DNA ele é submetido à enzima de restrição. Essa enzima de restrição que vai fragmentar, né, no caso, o DNA
em segmentos com tamanhos diferentes, sendo uns menores do que os outros. Os fragmentos do DNA são colocados em uma placa de gel a- feita de agarose, desculpa, e é submetida a um campo elétrico, gerando dois polos, positivo e negativo. Os fragmentos do DNA, por serem negativos, se movimentam em direção ao polo positivo. Eles, tipo, vão descendo. Gente, é muito legal. Eu vou ver se eu consigo um vídeo depois mostrar pra vocês. Os fragmentos menores se movimentam mais rápido, ficando na posição anterior. Em seguida, se situam fragmentos maiores. Dessa forma, é obtido o DNA fingerprint, que permite a nossa análise nos exames de DNA de determinadas circunstâncias, como em disputa de paternidade ou investigações criminais. Aqui está mostrando para vocês essa maquinazinha aqui, ó, com agar, é a eletroflorese. Aqui tem um esqueminha mostrando para vocês aqui como é feita essa distinção de paternidade, sabe? Essas barrinhas, elas mostram pra gente se bate com um dos filhos, provavelmente você é o pai. Se não bate, então, parabéns, você não é o pai dessa criança. Ou, infelizmente, você não é o pai dessa criança. Melhoramento genético. Conhecimento da hereditabilidade é gerado tecnologia de grande utilidade para o ser humano. As espécies de animais e plantas que constituem nossa alimentação básica foram domesticadas e melhoradas em várias regiões do mundo. A gente tinha conversado sobre isso na aula passada, quando a gente foi citar sobre os transgênicos, né? E alguns tipos de melhoramento que o transgênico trouxe para algumas verduras, por exemplo. O melhoramento genético consiste em relacionar e aprimorar as características das espécies visando a utilização pelo ser humano. É aquela questão, por exemplo, que eu tinha citado para vocês antes, da fruta ou da verdura ser utilizada, acontecer, né, o melhoramento lá com os transgênicos, para ter uma melhor durabilidade, ficarem até mais vistosas e tudo mais, chamarem mais atenção. O melhoramento genético é um processo antigo e no início era realizado por maneira intuitiva. Por exemplo, se o agricultor desejava obter espigas de milho com maior número de grãos, ele apenas selecionava sementes de milho com tal característica. Hoje, né, o processo de melhoramento genético é baseado pelo conhecimento da genética. Aqui a gente colocou um exemplo de uma mistura genética entre o gado short thorn, gente, eu não sei falar inglês, mas vocês entenderam. E o gado Brahman. Ah, gente, o zebu ali, ó. Eles eram ótimos aqui, ó. O gado Shortton, ele era um ótimo produtor de carne, mas sensível a doenças a calor. E o outro, ele era menor em produção de carne, mas porém ele era muito resistente a calor. Então eles pegaram aqueles dois DNAs de espécies diferentes, se juntaram, fizeram esse cruzamento e obtiveram esse gado Santa Gertrudes, que ele era um ótimo produtor de carne e muito resistente a doenças do calor. Ah, inclusive, aqui ó, uma observaçãozinha. Ele foi produzido no Texas, nos Estados Unidos. E aí, como eu falei para vocês, ele é um ótimo produtor de carne resistente a doenças parasitas e ao calor. Mas nem tudo são flores e existem alguns problemas em relação ao melhoramento genético, e um dos principais relacionados a ele é a obtenção de linhagens com baixa variabilidade genética, ou seja, poucas diferenças entre indivíduos da população. E tal fato poderia levar a uma diminuição da adaptação dos indivíduos, né, e as variações ambientais. Transgênicos ou organismos geneticamente modificados, OGMs. São organismos que recebem genes de outras espécies, são obtidos visando a produção de substâncias de utilidade para o ser humano, como eu falei para vocês, um melhoramento, né, visando, por exemplo, a durabilidade daquela fruta, ou enfim, temos vários exemplos por aí. Inclusive, eu quero depois saber de vocês aí, eu queria que vocês fizessem uma pesquisinha para mim, levassem para a próxima aula alguns exemplos, né, de melhoramento genético. As plantas, como eu já falei, são muito utilizadas na obtenção de transgênicos, produzem toxinas contra pragas.
As bactérias transgênicas vêm sendo utilizadas para a produção de insulina, hormônio de crescimento, anticorpos específicos, é, 8 necessários aos hemofílicos. Pode-se, por exemplo, introduzir um gene humano em um camundongo ou em um gene de inseto em uma planta. Por esses mecanismos foram obtidos camundongos gigantes e plantas com fumo de brilhava. Aqui também é um passo a passo mostrando para vocês, né? Onde o gene da insulina manda, mostrando como que é feita essa produção da insulina. Que ele aqui, ó. O gene da insulina é isolado, feito aquele recorte, né? Pela enzima de restrição. E se juntando a um plasmídio. Que ele também é recortado ali por outra enzima de restrição e vai fazer essa recombinação dos dois ali, aquele DNA ligase, promove a ligação do gene humano com a insulina do plasmídio. Ocorre aquela multiplicação deles ali dentro da célula e a insulina é gerada. Outros exemplos de organismos transgênicos, no caso, como eu já tinha comentado com vocês, aqui a gente tem o alho e as plantas. Planta de algodão. As plantas, quando elas estão com os transgênicos, elas reduzem, né? Elas são mais resistentes a lagartas, então elas reduzem aquelas pragas e duram mais, podem ser consumidas pela gente em um tempo maior. Métodos de obtenção de transgênicos. Os métodos utilizados para obtenção dos transgênicos são a utilização da bactéria, biobalística e eletroprodução de protoplastos. A utilização dessa agrobactéria, tal como ocorre no solo, possui a capacidade de introduzir seu plasmídio no interior das células vegetais. O plasmídio se incorpora no metal genético da célula do organismo a ser modificado e atua também como vetor natural para a introdução do DNA do organismo modificado. O que seria a biobalística? Ela envolve a utilização de microprojéteis de ouro ou tungstênio, associadas a moléculas de DNA que são introduzidas nas células de organismos que desejam modificar. As vantagens é que não utiliza vetor como vírus e bactéria para a introdução do DNA. E a eletroporação de protoblastos é um plasmídio e um protoplasto, ou seja, uma célula vegetal sem parede celular. São colocados na mesma solução, essa solução é submetida a descargas elétricas e o processo permite a introdução do plasmídio no protoplasto de sua associação com o genoma de tal célula. Clonagem. Esse processo na técnica, eu até comentei com vocês, a clonagem em si, ela ficou mais conhecida aqui no Brasil, principalmente, depois daquela novela O Clone. Mas não é bem isso que acontece não, tá, gente? Aquilo ali é muito fictício. O processo ficou famoso, principalmente no mundo inteiro, depois de 1996, né, quando eles conseguiram clonar a ovelha Dolly. Essa técnica leva um óvulo de uma ovelha, teve o seu núcleo removido, uma célula da glândula mamária de uma outra ovelha teve o seu núcleo igualmente retirado. Eles foram misturados, né, fizeram aquele rompimento ali do DNA e misturou um com o outro. Foi como eles colocam aqui, né? Foi provocada uma eletrofusão. Assim, o núcleo somático fundiu do citoplasma do gameta sem o núcleo restaurado em uma célula que comportou com o zigoto. A partir do zigoto, formou-se uma blástula que foi implantada no útero de uma ovelha adulta e nasceu a Dolly. Aqui a gente colocou um esqueminha para vocês verem a ovelhinha que fez a remoção das células mamárias e a outra ovelhinha que fez a remoção do óvulo. Do óvulo, eles fizeram a remoção do núcleo e eles fizeram essa eletrofusão ali no caso das células mamárias com esse óvulo anuclear, sem o núcleo. Após isso, eles colocaram ela dentro essa célula. Ela se reproduziu, se reconstruiu e eles colocaram ela depois numa ovelhinha adulta. E isso formou a Dolly.
A clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva visa a obtenção de um organismo. No caso da ovelha, foi a Dolly, né? E a gente também já teve uma outra história que foi a da vaca Vitória, que é o mesmo processo, né? Pega ali, retira um núcleo de uma célula somática e pega um óvulo, né? Sem núcleo, se somam ali os dois, fazem aquela fusão, espera crescer ali um embriãozinho, coloca no útero e tcharam, um clone humano. E outro tipo de clonagem é a clonagem terapêutica. Ela é visada a obtenção de células-tronco embrionárias, né? É um clone formado por uma blástula que nunca é implantada. Apenas serve como uma massa de células que podem ser consideradas células-tronco de alta versatilidade. É isso, galera. A aula de hoje foi bem rápida. E só para dar uma melhorada aprofundada na aula que a gente tinha feito, semana que vem agora a gente vai fazer outra atividade, eu espero. Estou me programando certinho para isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição.